Meritíssimos e meritíssimas! No dia 18 do mês passado tivemos a estreia de Defensores, a nova série de super-heróis da Netflix que juntou todo aquele universo que estava sendo trabalhado desde Demolidor. E juntou Demolidor, Punho de Ferro, Jessica Jones e o Luke Cage. A série dividiu bastante opinião com relação à qualidade, assim. A gente foi tentar pegar um ponto diferente da série, um questionamento que a gente teve enquanto conversava, que é, os defensores constituem uma milícia privada ou não? Antes de começar, a gente queria dizer que esse julgamento ele vai ser um pouco mais jurídico e a gente tem uma recém-formada e um estudante, então desculpem se a gente falar alguma coisa errada, até porque o Instituto da Milícia Privada ele é novo no código, então tem muitas contradições, então a gente se baseou na doutrina e no Código Penal brasileiro. E a gente sabe que se fosse levar em consideração a legislação norte-americana, que é onde a série se passa, o julgamento seria diferente. Mas a gente quis fazer uma simulação de como seria um grupo que nem os defensores atuando no Brasil, levando em conta o nosso Código Penal. Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos, este vídeo conterá spoilers. Então vamos começar sorteando pra ver quem vai ser a acusação e a defesa. Aí você corta, eu tentando abrir isso. Ele nunca corta, você sabe disso. Vai, tira você primeiro. Ai, que bom que sua acusação. Isso é difícil. Acusação. Segundo o artigo 288-A do Código Penal, a milícia privada ela é caracterizada quando um grupo de pessoas se associam para constituir, organizar, integrar, manter ou custear uma milícia paramilitar, particular ou um grupo armado, com a finalidade de praticar qualquer um dos crimes escritos no Código Penal brasileiro. Para a doutrina, para quem não sabe, é um conjunto de obras de um ou mais autores estudiosos sobre determinado tema. No direito especificamente, as doutrinas são aquilo que abrem os caminhos para as teorias. Nós temos doutrinas majoritárias, doutrinas minoritárias, doutrinas mistas, e isso vai de acordo com a aceitação daquela corrente de pensamento. Uma boa forma de você resumir doutrina seria um conjunto de correntes de pensamento. Segundo a doutrina, para se caracterizar uma milícia privada, é importante existir 5 pontos. O controle de um território e da população que nele habita. Os defensores, eles constituem um grupo armado, ilegal, que controla toda a população que vive ali no Harley e em Hell's Kitchen. A gente pode caracterizar seus poderes como armas, já que um punho brilhante que pode estraçalhar cérebro é uma arma. Além disso, eles se instituíram como os protetores de Nova York. Então, eles controlam todo esse território e são ilegais, porque não se trata de uma defesa estatal. O segundo ponto é o controle coativo. A gente tem claro que em vários momentos o Danny se afirma como arma viva de Kunlun, isso para intimidar seus inimigos. O Luke faz o mesmo com os capangas dos mafiosos. E a Jessica bate em qualquer pessoa que entrar no caminho dela. Nem o Matt escapa, já que ele se intitula como demônio de Hell's Kitchen. E dessa forma ele ameaça as pessoas não só com sua imagem, como com a sua força e sua forma de lutar. O terceiro ponto é a busca para ganhar dinheiro direta ou indiretamente através dessa atividade. Todos sabem que depois de um tempo, o Luke e o Danny, eles vão se juntar e vão constituir os heróis de aluguel, que nada mais é que eles vão ser contratados por pessoas para fazer a justiça para elas. Todos sabemos que isso é ilegal. Além disso, a Jessica Jones, ela utiliza dos seus superpoderes para ganhar mais dinheiro no seu trabalho de detetive. O quarto ponto é o discurso de legitimação afirmando que está lá para proteger a população. A gente tem isso claro quando a gente confronta o Demolidor com o Rei do Crime. Os dois querem melhorar o bairro, só que cada um da sua forma. O Demolidor quer espancar os criminosos, enquanto o Rei do Crime quer explodir as gangues. O quinto ponto é a participação ativa e reconhecida pelos agentes do Estado. Ou seja, todo o aparato estatal e a mídia reconhecem a atividade dos defensores como ilícita. Tanto é que... Tempo!
3 minutos, tempo da réplica. Se a gente for analisar esse instituto no nosso ordenamento, ele é muito novo para a gente conseguir identificar os critérios para esses 5 pontos na lei valendo para o nosso grupo, que no caso são os defensores. Mas no direito comparado, se a gente for fazer uma breve análise, a gente vai ver que o grupo de milícia privada, ele surge com o sentido de, quando o Estado está ineficaz para fornecer segurança e serviço para sua população, o grupo surge para se posicionar como esse Estado paralelo. Que no caso os defensores, eles não querem ser um Estado paralelo. E mais importante, o grupo surge para colocar uma nova ordem em vigor, que no caso que a gente tem mais forte na história é o grupo da milícia privada formado por George Washington e os demais de seus compatriotas na época da independência norte-americana, que queriam tirar o poder britânico de cima do seu país e colocar uma ordem nova, que seria uma nova nação por meio da independência. Os defensores claramente não têm essa intenção de fazer a nova ordem, eles criar uma nova ordem estatal, uma nova ordem de um novo ordenamento social. Eles não querem fazer isso. Eles querem proteger a população quando o Estado não consegue proteger. Tempo! Para fortalecer minha defesa, eu tenho que falar que a lei exige claramente que tem que ser os 5 pontos ao mesmo tempo para configurar o crime. Indo para o primeiro ponto, que é o controle da população daquele território, a gente tem que os defensores não estão necessariamente querendo controlar e serem os caras que vão ditar a regra pro povo daquela área, que no caso é Nova York praticamente. Mais importante que isso, eles não são necessariamente um grupo armado. O Matt usa o quê? Algumas bengalas de metal, isso sim são armas brancas, talvez. Mas o mais importante é que considerar os poderes deles como arma é uma coisa muito errada, porque você vai tirar a mão do Punho de Ferro, tirar a pele do Luke Cage, tirar os sentidos do Demolidor. Isso é um problema que, tipo, com os X-Men você vai fazer o mesmo. Isso aí é uma coisa É só eles não usar isso pra bater nas pessoas. Vamos pro próximo argumento e o segundo ponto, que seria o controle coativo, usar essas armas coercitivamente. A gente não vê os defensores fazendo isso, porque tanto eles juntos quanto separados, eles ameaçam os criminosos, porque eles têm habilidades que eles querem usar pra salvar a população, porque a população tá com medo daquela nova ameaça que é o tentáculo. E o Estado normal, a polícia normal não consegue fazer frente a eles. Então, eles precisam usar as habilidades deles, porque eles têm uma responsabilidade para proteger a população. E o terceiro ponto, que seria ganhar dinheiro com esses superpoderes, em tese, a gente não vê os defensores fazendo isso, porque se a gente for pensar bem, o Luke não tem interesse em ganhar dinheiro. E muito dificilmente ele vai ter esse interesse claramente de ganância para usar o poder dele para proteger as pessoas. O dele não precisa porque ele é bilionário. O Demolidor claramente também não faz isso. Ele até brinca em alguns naquele episódio que ele, eu uso isso aqui pra ter meu apartamento. Isso foi só brincadeira. No caso da Jessica, a gente tem que levar em conta que a profissão dela é ser detetive. E ela tem habilidades, então ela empreende todas as habilidades dela pra exercer o ofício dela do jeito que melhor vai lhe servir, porque ela também é um trabalhador, ela precisa ganhar o dinheiro dela. E se a gente for levar em conta o quarto ponto, que seria o discurso de legitimação pela defesa da população, não deixa de ser uma verdade, porque por mais que a lei estabeleça isso, se a gente fosse levar isso para argumentação jurídica, de fato, a gente ia ver que realmente a única forma de proteger a população de Nova York contra a ameaça do tentáculo são os defensores, porque são heróis locais e menos importantes, que atuam numa área menor e que vão proteger Nova York, porque os Vingadores não vão fazer isso, eles nem sabem da existência do tentáculo, porque é um grupo oculto que estava destruindo aos poucos a cidade. Provavelmente eles iam saber quando a cidade tivesse desabado. Os defensores não só são a única fonte de proteção para a cidade nesse momento, como eles não usam isso como legitimação para se firmar como um novo poder. Eles não querem ser uma nova ordem, eles querem ser heróis que estão protegendo a cidade, porque eles precisam fazer isso, tanto é que eles não querem, nem todos querem no começo ser os heróis, eles são por necessidade, porque ao longo da série a gente vai vendo que é preciso que os heróis surjam para proteger a cidade contra o tentáculo. E o último ponto, que seria reconhecimento do Estado como um grupo ilícito, claramente o Estado reconhece que eles não vão salvar aquela população, porque eles não estão nem aí. A SHIELD conseguiria ver que o tentáculo estava agindo, mas não fez nada, então meio que o Estado coaduna com isso, deixa os heróis que agora existem salvar a população, que o Estado já não vai. Primeiramente, eu queria dizer que a gente não tá julgando, condenando eles pelos crimes que eles cometeram, e sim se eles se encaixam dentro de um crime da milícia privada. Além disso, a gente não pode legitimar a atitude de grupos que julgam sem um devido processo as pessoas, que é os que os defensores fazem. Eles batem nas pessoas que eles consideram criminosas. Não teve ali um devido processo legal, não teve ali um julgamento, a não ser o dos próprios defensores. Além disso, essas atitudes acabam enfraquecendo ainda mais o Estado. E apesar deles não quererem serem uma nova ordem, eles vão ser. E aumentam o número de criminosos, porque os criminosos vão ver que o Estado está enfraquecido. E além disso tudo, o surgimento dos defensores faz surgir outros justiceiros ainda piores, que é, por exemplo, o Justiceiro, que além dele bater, ele mata as pessoas.
Ou seja, ele é um carrasco em último grau. Tempo! Então, a primeira coisa que eu posso dizer dos nossos dois advogados aí é que os dois apresentaram pontos realmente pertinentes ao caso e que realmente existiam muitos pontos ali que favorecem a acusação dos defensores e tem pontos ali que favorecem a não acusação dos defensores, né? Então, eu vou partir de dois pressupostos para dar esse veredito. Um, que eu fui mais convencido que os defensores deveriam ser presos, e dois, eles deveriam ser presos por causa dessa temporada horrível que foi essa série. Então eu gostava muito do Demolidor quando ele agia pelas sombras e tal, mas quando ele se juntou com mais aqueles dois aí que futuramente, eles não se tornaram ainda, mas futuramente vão se tornar heróis de aluguel, não, eu não gostaria que o Demolidor se juntasse com esse tipo aí. E pelos poderes de Grayskull investidos a mim, eu decido em favor da acusação. Galera, eu sou o Felipe Xavier, faço parte do meu canal Felipe Xavier e lá eu falo de cultura pop também, falo de música, falo de cinema, falo de séries. Eu não falo de séries, vocês falam de séries. Falo de livros, aí lá eu estou aqui com o meu café porque o nome do canal é o meu nome, mas lá tem vários programas que são os cafés culturais, né? Então café musical, café literário, e eu faço parte lá do site saladacult.com.br, que tem podcast, tem muito mais coisa, e foi muito legal participar aqui com vocês. Um abraço e valeu pelo convite. Muito obrigada a você, Felipe. Eu adorei seu julgamento, foi muito justo. Sorte de principiante, né? Porque uma coisa que cabe ressaltar que não só sobre os defensores, mas principalmente sobre o Justiceiro, que acho que é o vigilante mais polêmico da Marvel, que ele tá nesse universo dos defensores e o veredito acaba abrangendo ele também, ainda mais porque a série dele, que tá estreando essa semana, é extremamente polêmica, trata de toda a questão do armamentismo, toda a questão militar, toda a questão das polêmicas dos Estados Unidos, a guerra do Iraque e tal, e a própria violência urbana sob a ótica de alguém que tá inserido na violência e causa mais violência ainda. Fica ainda mais relevante, tipo, a gente fazer esse tipo de abordagem, assim, nessas temáticas de super-heróis. E se vocês quiserem um vídeo específico do Justiceiro, deixem nos comentários. Além disso, se vocês não concordam com a decisão do Felipe, que eu acho difícil, deixem nos seus comentários seu recurso, por quê? Também se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Tchau! Tchau!